Eu vim trocar uma palavrinha com vocês hoje sobre ontological design. Ontological design fala que tudo que a gente cria, cria o mundo de volta. Tudo que a sociedade cria, molda a sociedade ao seu redor. E isso acontece porque, antes de fazer algo, de criar algo, a gente tem que imaginar um comportamento que esse algo vai realizar. Então, por exemplo, a gente imagina que as pessoas querem se locomover mais rapidamente. A gente vai lá, inventa o carro e as pessoas começam a se locomover mais rapidamente. Então, aquele comportamento que a gente imaginou vira realidade e o mundo muda. A gente poderia pegar essa máxima do ontological design e aplicar para o que existe ao nosso redor e começar a tirar algumas conclusões. Se a gente cria escolas que vestem todos os alunos e alunas com a mesma roupa, faz com que eles tenham que responder às mesmas provas e fazer as coisas nos mesmos horários, a gente está criando crianças que vão ter aversão à diferença, que vão ser intolerantes, vão ser menos inventivas, menos criativas. Se a gente cria a necessidade de alimentos processados que a gente possa comer com muita praticidade, rápido, bota no micro-ondas, está pronto, a gente também cria uma indústria que não vai conseguir colocar todos os nutrientes necessários para o nosso corpo dentro de um alimento. Se a gente cria relações superficiais de consumo, é muito difícil que a gente pense criticamente no que a gente está comprando, consumindo. E muito menos aonde aquilo vai parar depois que não for mais útil para nós. E se a gente cria relações dentro de prédios, dentro de condomínios, que também não são profundas, não aproximam pessoas, é muito fácil a gente cair no clichê de enxergar a pessoa que mora a 3 metros do nosso apartamento como um desconhecido. E talvez até um estorvo, alguém que faz barulho e nos incomoda. Eu percebo esses padrões e me incomodo. E como um bom ariano, para quem gosta de astrologia, eu decido incomodar de volta. E vejo muito hoje o meu papel, seja como uma pessoa física, como uma pessoa jurídica, como uma pessoa responsável em imaginar comportamentos que tornem o mundo mais carinhoso, mais respeitoso, mais próximo, mais humano, mais animal também, porque os animais também fazem parte desse mundo. Imaginar esses comportamentos e criar coisas que façam esses comportamentos virarem realidade. Então, por exemplo, eu imagino um mundo mais colorido. O Palavras que Transformam é um projeto que revitaliza lugares que estão meio acabadinhos em escolas públicas, trazendo não só mais cor, para deixar aquele lugar muito mais colorido, mas também uma palavra que transforma. Nesse caso, uma escola pública, a gente escreveu empatia e seu significado. Então, os alunos e alunas podem usar a quadra, não só ficou um lugar muito mais interessante, porque antes era uma quadra cinza, sem graça e destruída, mas elas estão também ali compartilhando e entendendo um sentimento que é muito importante na sociedade hoje em dia. Eu imagino um mundo onde as escolas não servem apenas para ensinar aquilo que cai no vestibular, que elas sejam um espaço que nos ajudem a sermos melhores pessoas. É uma treta ser adulto, né? E as escolas nem sempre nos preparam para isso. Como eu não consigo sozinho mudar todas as escolas, a gente criou uma escola ao contrário, uma escola que só dá aula sobre temas que não caem no vestibular, como propósito, como ansiedade, como autoconhecimento, cidadania, finanças. Eu imagino um mundo onde as empresas não são tão empresas assim, não são tão quadradas, não são lugares onde as pessoas são apenas um nome no crachá ou um número no contra-cheque, e sim um lugar onde elas podem ser elas mesmas. Elas podem rir, podem fazer amizades, podem chorar, podem contar suas dores, seja um lugar de apoio para essas pessoas. A gente faz isso através de dinâmicas simples, mais profundas. Uma delas é o Círculo dos Sonhos, onde toda uma empresa, no final do ano, se reúne e, sem divisão de cargos, cada pessoa fala o seu sonho para a empresa do ano seguinte. A gente lista vários sonhos, esses sonhos viram uma lista não nominal e eles passam a ser o nosso norte. As decisões da empresa no ano seguinte se baseiam nos sonhos de todo mundo. Eu imagino uma cidade mais viva e mais pulsante. O Cadeiraço é um evento que convida pessoas a pegarem uma cadeira e sentar na calçada por um dia e curtir um espaço que geralmente elas não curtiriam porque ali não tem bancos. Então é um espaço que elas podem sentar, tomar um chimarrão, conversar, ouvir música. E a partir do momento que a gente está ocupando a calçada, a gente não só deixa a cidade mais viva, mais pulsante, mas também a gente deixa a cidade mais segura. Mais pessoas na rua é uma cidade mais segura.
Eu imagino uma cidade que não só é mais colorida, mais viva, mais pulsante, mas uma cidade que também nos faça pensar, nos faça refletir, nos provoque. O Dorme Com Essa foi uma série de 50 lambe-lambes que a gente colou para o Porto Alegre, em 2015, 2016, todos eles com uma frase inspiradora, uma pergunta provocativa, para pegar as pessoas de surpresa enquanto elas estivessem caminhando para o trabalho, voltando da academia. Eu imagino um mundo onde os prédios e condomínios são repletos de pessoas que se conhecem, são mais próximas. Então eu virei o cara do grupo de WhatsApp. Né? Onde eu vou morar, eu crio um grupo de WhatsApp, mando uma mensagem, as pessoas entram. E, pasmem, funciona. Né? Não vira um grupo de política e de memes, vira um grupo que as pessoas estão falando sobre a vida em condomínio. Podem parecer exemplos simplórios, um grupo de WhatsApp, um lambe-lambe só, mas eu gostaria de focar aqui não no que foi feito, mas no pensamento por trás de cada ação. E gostaria que vocês pensassem, para o dia a dia de vocês, o que vocês imaginam antes de fazer algo. O que passa na cabeça de vocês antes de fazer o que vocês fazem. O que uma pessoa imagina antes de buzinar para outra no sinal, porque ela demorou 0,0003 segundos para arrancar, depois que o sinal abriu. Né? E o que a gente imagina antes de fechar o nosso vidro do carro para o morador de rua que quer conversar com a gente. O que a gente imagina antes de trair um parceiro, uma parceira, um sócio, uma sócia. O que a gente imagina antes de criar mais um prédio cinza igual a todos os outros que existem na cidade e que são sem graça. A gente imagina pressa, a gente imagina medo, a gente imagina descaso, a gente imagina praticidade, a gente imagina lucro. E por imaginar isso e fazer coisas com base nesse pensamento, o mundo se torna assim. Esses dias eu fiz uma pesquisa no meu Instagram com os meus seguidores, perguntando para eles como seria o mundo ideal para vocês. Umas 40 pessoas responderam, 50 pessoas responderam. Fiz aqui um compilado. E todas as respostas, todas as respostas falavam algo que eu concordo. Falavam de um mundo que eu também quero viver. Um mundo com mais respeito, um mundo sem poluição, calmo, pacífico, sem diferença de classe, sem violência, sem corrupção, igualdade econômica e social, empático e a constantes 23 graus. Né? Primavera o tempo inteiro. Assino agora, se for esse mundo. E tenho quase certeza que se eu pegasse essa pergunta e jogasse para vocês, a maioria aqui, ou talvez todo mundo, responderia algo dentro desse espectro. E se a gente saísse para a rua e perguntasse para 7 bilhões de pessoas que estão lá fora, essa mesma pergunta, tenho quase certeza que a grande maioria responderia um mundo meio que assim, né? Que a gente valida, que a gente gosta e que a gente gostaria de viver. Mas eu me pergunto, por que esse mundo não existe? Né? Se todo mundo quer esse mundo, todo mundo aqui quer esse mundo, né? Todo mundo lá fora meio que também quer. Por que ele não acontece? Né? O que tem entre... Qual é a barreira que existe entre o que a gente quer e o que a gente tem? Eu acho que essa barreira é a ação. Porque o comportamento, a imaginação está aqui já. A gente sabe o que a gente quer. Falta a gente começar a fazer coisas que talvez coloquem isso em prática. E eu não estou falando aqui para a gente ser megalomaníacos, gigantescos, criar um mega projeto, a super empresa e limpar o oceano sozinhos. Né? Eu acho que a gente pode fazer coisas muito pequenas. Se a gente quer um mundo sem poluição, planta uma árvore. Né? Se a gente quer um mundo com mais respeito, começa a praticar a comunicação não violenta. Custa R$0. Só precisa da nossa voz. Eu gosto dessa tirinha aqui, né? Ela mostra ali um laguinho, uma floresta, vai focando no peixinho, mega ingênuo, né? Tadinho, ele acha que vai mudar o mundo, não percebe o tamanho daquilo dali. Mas esse aqui é a narrativa padrão. A narrativa, a tirinha está rindo da ingenuidade do peixe, essa é a narrativa padrão da sociedade, de que para mudar o mundo a gente tem que fazer algo grandioso. A gente tem que fazer uma super coisa megalomaníaco, com muitas pessoas trabalhando ao mesmo tempo e acabar com a fome na África sozinha num dia. Né? Quantas vezes a gente já deixou de fazer algo simplesmente para achar que não ia adiantar? Não vou juntar esse lixo, ninguém está fazendo isso, não adianta nada, só eu fazer. Então, seja pelo viés do ontológico design, seja pela experiência de várias pessoas que criam pequenas coisas e mudam realidades, eu tenho certeza que essa narrativa não se sustenta. Eu gosto muito dessa frase do economista Charles Eisenstein, que fala que quando um ponto de informação não se encaixa no universo, ele faz com que esse universo possa ser questionado. E se a narrativa padrão, se o nosso universo, que está ao nosso redor, fala que a gente tem que fazer algo megalomaníaco ou gigantesco para mudar o mundo, eu prefiro ser o ponto de informação que faz o resto do universo se questionar. Por isso, eu, Luciano Braga, continuo fazendo projetos pequenininhos, não importa onde eu estou, com o que eu tenho, com as minhas ferramentas. Vocês podem olhar isso de duas maneiras. Uma é focando
no tamanho do lago, no tamanho da floresta, e no tamanho de vocês, ou pensar como um peixe e questionar o universo ao redor de vocês e criar um mundo de volta, uma pequena ação de cada vez. Muito obrigado, pessoal.